caos nas estradas, os protestos dos caminhoneiros acontecem também em Mato Grosso. A gente vai agora ao vivo até Lucas, do Rio Verde. A repórter Priscila Hauer traz para a gente um panorama, a atualização da situação por aí. Tudo bem, Priscila? Bem-vinda. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Thiago? Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Em Mato Grosso, ao todo, 17 pontos, 17 trechos de Mato Grosso, de norte ao sul, centro ao oeste, estão bloqueados. Nós temos imagens de Lucas do Rio Verde, no movimento que acontece ainda, perdura pela manhã de hoje, de forma pacífica. Aproveitar para fazer uma correção de uma informação passada pela Polícia Rodoviária Federal, que estava sendo bloqueado, inclusive, também cargas perecíveis e ambulâncias. Isso, de fato, não procede. Na região de Lucas do Rio Verde, né, onde nós estamos, e toda a equipe tem acompanhado o movimento, ele acontece de forma pacífica, com apoio da população, com apoio dos empresários, desde que continue dessa forma. A polícia tem acompanhado também as manifestações, então não estão passando as carretas, mas quando a carga é perecível, quando tem um veículo de passeio que precisa justificar, que tem um voo a pegar, porque não tem aeroporto em Lucas do Rio Verde, né? E também ambulâncias estão abertos a passar. Então, o movimento tem prezado pela integridade das pessoas, é um movimento conservador que se rebelou e tem ido às ruas se manifestar, interditando ao 63, contra a apuração das urnas, onde foi decretada a eleição do presidente Lula. Perfeito, Priscila Hauer, obrigada. A gente vai seguindo por aqui agora com você, Diogo Schelp. Mato Grosso, estado que tem um setor do agro bastante forte, com 17 pontos, Diogo, de interdição neste momento. Pois é uma questão importante aí para o agronegócio, né? A questão do escoamento da produção agrícola e da produção pecuária no Brasil é sempre uma questão delicada, né? Porque, por exemplo, o Mato Grosso, Centro-Oeste, distante aí dos portos, e isso sempre foi uma questão muito importante. E, inclusive, uma questão que já foi discutida em 2018, depois da greve dos caminhoneiros, que é justamente a necessidade de ter ferrovias no Brasil, justamente para ter outro modal de transporte alternativo ao modal rodoviário. Essa questão foi colocada naquela ocasião, tentou-se trabalhar esse ponto nos últimos anos, mas quando os caminhoneiros fazem atos como esses, eles sempre recolocam essa questão das ferrovias novamente na pauta. Então, já passou do tempo de se resolver essa questão, porque de fato seria uma opção mais barata, inclusive, para escoamento da produção agrícola brasileira, que é um grande motor da nossa economia. Verdade, né, Mota? A gente sempre vem acompanhando essa discussão sobre ampliação de ferrovias, né, a volta das ferrovias no Brasil, mas isso nunca acontece ou sempre é muito atrasado, né? A gente tem, para quem nos assiste, as imagens aéreas aqui da região da marginal do Rio Tietê, quase na altura do Anhembi. No sentido da Lapa, o trânsito é muito bom, mas para quem vai em direção à rodovia Ayrton Senna, a pista local tem trânsito mais complicado no acesso. Aí a pista expressa também muito ruim nesse momento para o motorista. Mota? Essa discussão é muito interessante, Tiago, como várias outras discussões no Brasil, né? Por exemplo, a questão da educação. Você não vai encontrar nenhum político que seja a favor da ignorância. A questão da pobreza, você não encontra nenhum político que defenda o crescimento da pobreza no Brasil. Todo mundo é a favor da educação, todo mundo é contra a pobreza, todo mundo acha que ferrovias são melhores do que rodovias. Mas nada acontece, né? Parece que nada muda. Durante muito tempo no Brasil, nada acontecia. Por que isso? Ora, uma das explicações que se dá para isso é a questão da corrupção endêmica no Brasil. O que isso afeta? Os projetos feitos pelo Estado brasileiro durante muito tempo, eles tiveram como linha mestra
a corrupção. Então, você não faz um projeto porque ele vai beneficiar a sociedade. Você não faz uma ferrovia com o objetivo de que ela seja feita rapidamente para escoar os produtos. Você faz uma ferrovia que dure 10 anos, a construção 20 anos, 30 anos, ou que ela não fique pronta nunca, porque o objetivo não é transportar os produtos para o agronegócio. O objetivo é gerar oportunidades para a corrupção, né? E isso foi um grito que esteve durante muito tempo engasgado na garganta do brasileiro, e eu suspeito que esse grito, né, tenha alguma coisa a ver com essas movimentações, é apenas uma suspeita minha, né? E aí eu queria dar uma opinião aqui. Eu vejo em alguns analistas do que está acontecendo, essa preocupação em buscar uma liderança. Quem são as lideranças? Nem todos os movimentos populares têm uma liderança. Na verdade, essa ausência de lideranças tem o nome. Ela se chama povo. Bom, e eu tenho aqui, inclusive, o mapa de lentidão da CET, o mapa da cidade, e o pior corredor agora, a marginal do Rio Pinheiros, no sentido de Interlagos, pela pista local, entre as pontes, a entrada, na verdade, da Castelo Branco, que é o Cebolão, a Castelo Branco com muitas dificuldades nesses trechos iniciais, principalmente, até a região da Ponte do Jaguaré. O mesmo trecho congestionado pela pista expressa. Já na marginal do Rio Tietê, nós acabávamos de acompanhar a situação na região do Anhembi, na pista central, no sentido da rodovia Ayrton Senna, a partir da ponte da Casa Verde até a ponte das Bandeiras. A situação na pista local lá é um pouco mais complicada do que na pista expressa, mas também o motorista acaba sendo obrigado a reduzir a velocidade. E, Diogo Schelp, a gente viu inclusive imagens, a gente tem que obviamente ter cautela para saber quem dá ordem, o que não dá ordem para esses movimentos, mas a gente viu inclusive num dos viadutos uma faixa com Lula não. Se é uma manifestação política nesse sentido, é preciso discutir e até mesmo condenar, não é? Pois é, olha, é óbvio que existe uma frustração por uma parcela significativa dos eleitores, né? Uma eleição apertada, a gente teve durante bastante tempo, durante todo o período de campanha, né, os ânimos muito acirrados de lado a lado, né? Aquele discurso que a gente viu por parte das duas campanhas, um discurso de demonização dos adversários e demonização também dos apoiadores dos adversários. Então cria esse aspecto de fim do mundo, né? Para aqueles que se sentiram derrotados, que veem isso como uma derrota quase pessoal, né? Fica aquela sensação de apocalipse. Mas não é um apocalipse, a gente sabe que esse é o processo democrático, ele é duro, ele é difícil, ele é muito desgastante muitas vezes, mas era preciso respeitar o resultado, seja ele qual fosse, né? Se o resultado tivesse sido diferente e Bolsonaro tivesse sido reeleito, nós estaríamos aqui falando de outras questões, de como seria a continuidade do governo dele, né? De quais seriam os planos daqui para frente, o que poderia ser aprimorado e assim por diante, e sempre criticando aquilo que merecia ser criticado. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive com a ajuda aí de Paulo Guedes, né, no comando do Paulo Guedes na economia, vinha conseguindo reverter, né, um cenário negativo na economia dos últimos meses, e o ano, né, fecharia aí com um crescimento econômico maior do que esperado, né? Então, episódios como esse, ao contrário, eles vão contra esse movimento, prejudicam o país. É hora de pensar no país. Existe uma transição política a ser feita e, a partir do ano que vem, com base nos atos do novo governo, aí sim, né, a população poderá criticar, poderá cobrar, com o trabalho da imprensa, com o trabalho do Congresso, que terá ali uma importante oposição. Esse é o caminho da democracia. Não adianta tentar agora reverter o resultado das urnas, porque isso representaria, inclusive, o desrespeito à outra metade, mais 2.100.000 brasileiros que votaram por outro projeto ou votaram contra o projeto atual.